Olá, tudo bem contigo? Eu estou gravando alguns vídeos para conversar contigo sobre transição planetária, sobre o que está acontecendo com essa pandemia, qual que é o propósito, qual que é o aprendizado. E eu trago aqui hoje, eu quero conversar hoje contigo sobre crianças índigos e crianças cristais. Eu me chamo Ana Maciel e antes de começar esse vídeo, eu quero conversar o seguinte com você. Tudo isso que eu trago no meu canal é baseado na minha vivência, baseado naquilo que eu estudo e baseado na minha interpretação pessoal. Talvez faça sentido para você, talvez não. E é muito importante a gente entender isso, tá? Que não é porque eu não concordo com o outro que o outro esteja errado. Não, é apenas uma forma de ver a situação. Então eu te convido para você assistir esse vídeo sem julgamento, tá? Se esforce para fazer isso sem julgamento. Aquilo que fizer sentido, você absorve na tua vida, cria as tuas próprias crenças, a tua maneira de pensar, e aquilo que não faz sentido você pega e coloca numa gavetinha, talvez em algum momento possa fazer sentido ou não, ou então você descarta. Então é muito importante a gente entender isso, que a transição planetária tem a ver com isso também. Parar de julgar o outro. Você tá certo e eu tô errado. Não, e por que os dois não podem estar certos? Por que não são pedaços da verdade apenas? Então vamos juntar as duas coisas e criar algo maior. Então o convite que eu te faço com esses vídeos é justamente isso, para a gente mudar essa forma de olhar. Crianças índigos. Esse é um assunto que sempre me interessou muito, porque faz muito sentido para mim estudar sobre isso, estudar o quanto que as crianças, de uma forma geral, elas são diferentes do que nós fomos. E se nós formos analisar, quando nós éramos crianças, nós também éramos muito diferentes dos nossos pais e assim sucessivamente. As crianças índigos que vieram com o propósito de ajudar na nossa evolução. Ajudar a trazer conceitos novos de empatia, de amor, de se importar mais com a natureza, com os animais, esses conceitos. Só que o que aconteceu com essas crianças índigos? E elas estão nascendo já faz muito tempo. Eu não tenho aqui a data precisa para te passar, mas pelo que eu acompanho, pelos estudos que eu faço, a criança índigo tá vindo para a Terra já faz muito tempo e todas elas com esse propósito, tá? Com esse propósito de ajudar a despertar na humanidade para algo maior, para algo melhor, para algo mais enquanto união, enquanto coletivo. E essas crianças índigos, elas chegaram aqui com pais, obviamente, que não entendiam elas. Elas falavam aí de cuidar de animais, de não comer carne, ou enfim, de lei da atração, e os pais não entendiam. Por quê? Porque não fazia parte da realidade deles. Então, essas crianças, elas vieram com muito conhecimento, tá? São espíritos que têm muito conhecimento nesse sentido, só que eles vieram com pouca estrutura para lidar com o emocional. Não são espíritos que têm essa condição de lidar com a frustração, de lidar com a rejeição. Então, o que aconteceu com essas crianças? Num primeiro momento, elas se revoltaram muito. Foram aquelas crianças que batiam de frente com os pais, batiam de frente com o sistema, porque essas crianças, elas não conseguiam lidar com regras que não faziam sentido para elas. Elas não conseguiam seguir uma crença que aquela crença não batia aqui, não fazia sentido. Então, nesse momento, essas crianças, de uma forma geral, tá? Eu tô falando aqui de uma forma bem abrangente. Elas começaram a se revoltar. Por quê? Porque elas se sentiam incompreendidas, elas sentiam como se esse mundo não fosse o delas, enfim, gerou uma série de problemas. Então, uma boa parte dessas crianças se perderam do propósito delas. Então, hoje, algumas têm problemas com bebidas, com drogas ou com outros vícios. Por quê? Porque elas são pessoas frustradas. Elas tinham um propósito, elas sentem, sabe assim, quando você sente no teu coração que tem algo maior, mas você não consegue lidar porque é pesado, porque é muita coisa, porque é muito difícil.
Então, boa parte delas se perderam por esse motivo. As que conseguiram passar por essa fase da revolta, conseguiram entender, conseguiram associar tudo que estava acontecendo, que realmente o propósito delas era para vir aqui, era para ajudar a humanidade enquanto um todo, ajudar na evolução planetária. Hoje elas estão fazendo muita coisa. Então, boa parte conseguiu, boa parte não. E daí teve um segundo momento, uma segunda fase desse processo, que foram as crianças cristais. As crianças cristais começaram a vir para a Terra mais ou menos depois do ano 2000. Só que essas crianças, o propósito delas é o mesmo das crianças índigos: ajudar no processo evolutivo, ajudar a despertar nas pessoas para algo maior. Só que elas vieram, além do muito conhecimento, como as crianças índigos, só que melhoradas. Elas vieram com a capacidade emocional muito mais desenvolvida do que as crianças índigos. Então, essas crianças vieram mais calmas, mais tranquilas. Claro que não é uma regra, tá? Nada é uma regra. Existe exceção, com certeza. Mas, de uma forma geral, foi isso que aconteceu. São crianças, são espíritos um pouco mais evoluídos no quesito emocional do que foram as crianças índigos. E tudo isso para quê? Para nos ensinar, tudo isso para a gente despertar, tudo isso para nos preparar para a quinta dimensão. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, sobre a transição planetária, expliquei um pouquinho sobre as dimensões. Hoje a gente vive em terceira dimensão, que é regido pelo egoísmo, pelo materialismo, pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero. Isso é terceira dimensão. E a quinta dimensão a gente vai viver no amor, vai viver na paz, na harmonia, no bem-estar, na empatia, na compaixão. São sentimentos mais nobres. E essas crianças, tanto as índigos quanto as cristais, elas vieram com esse propósito, para nos ajudar a olhar para isso, a perceber que tem algo maior. E tem uma linha de autores que eu sigo que fala que num terceiro momento começou a vir as crianças arco-íris. Alguns autores, tá, que eu leio, não consideram esse terceiro momento. Dizem que continua esse processo das crianças cristais. Outros dizem que vem essas crianças arco-íris mais evoluídas ainda que as cristais. E assim a gente segue o processo. E eu li nesses dias também que a partir de agora, tá? A partir dessa nova fase, vamos dizer assim, da transição planetária, vai começar a vir mais crianças ainda mais evoluídas ainda, que são chamadas crianças diamantes. Mas independente do nome, tá? Se é A, B ou C, o fato nós estamos recebendo espíritos aqui muito, muito evoluídos, que vieram com essa missão de nos ajudar, que vieram com essa missão de nos orientar a enxergar mais o ser humano, a perceber mais o outro, a amar mesmo, a perdoar, a parar de se culpar. Então, perceba que tudo isso tem muita amorosidade por trás disso. É todo um plano que foi estruturado, e quando a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente percebe isso, que é tudo muito bem pensado, tudo muito bem detalhado, parece que tudo é desenhado para a gente conseguir se enquadrar, ou pelo menos é essa percepção que eu tenho. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fizer sentido, eu te convido a pesquisar mais sobre esses assuntos. Realmente é bem interessante, e quando a gente entende isso, quando a gente desapega um pouco das coisas materiais, tudo começa a fazer sentido. Então eu te convido para ter esse olhar para o todo. Tudo de bom para você. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo.